Olá! Nesse vídeo nós veremos as definições de conjuntos e funções convexas, porque como observamos em alguns exemplos anteriores, quando a gente vai tratar problemas de programação não linear, eles podem aparecer em vários tipos de comportamento, né? Então, para simplificar, a gente costuma separar os problemas de programação não linear em problemas restritos e irrestritos, ou seja, os problemas que têm restrição e os que não têm restrição. E dentro dos problemas irrestrito, a gente ainda separa para os casos para estudar as funções com uma única variável ou com funções com várias variáveis. E dentro dos problemas restritos, a gente ainda separa aqueles que têm linearidade, não linearidade só na função objetivo, só nas restrições ou a mistura deles, porque cada um desses problemas vai cair em um caso e vai exigir um método de solução diferente, tá? Vou lembrar a definição de máximo, restrito ou irrestrito aqui, porque a gente vai considerar inicialmente os problemas irrestritos, tá? Depois a gente generaliza o estudo para os problemas com restrição, então. Então, o máximo de uma função f definida no conjunto dos números reais, então ele é um problema irrestrito se a gente não se preocupa com o valor que a variável x pode assumir. A gente está apenas interessado em saber qual é o máximo da função, independente do valor que esse x assume, tá? Então esse caso aqui é um problema sem restrição, a gente não colocou restrição para a variável x, tá? Então isso aqui é um problema irrestrito, tá? E aí eu vou definir então o conceito de máximo e mínimo local. Na verdade, vocês já viram essa definição, mas eu vou formalizar aqui porque a gente precisa diferenciar o local do global quando a gente está tratando de mínimo e máximo em funções não lineares, tá bom? Então a gente vai considerar aqui uma região, dado um ponto x estrela, vamos considerar uma vizinhança desse ponto de tamanho epsilon. Então, por exemplo, aqui se eu considerar um epsilon de tamanho b menos c, então a minha vizinhança seria, por exemplo, de b até c, e de B até B menos C aqui, o intervalinho de tamanho C, tá bom? Então, dentro desse intervalinho aqui, o meu mínimo, por exemplo, seria o ponto B, né? Nessa região aqui, nessa vizinhança. Então, nessa vizinhança, o B seria menor, o valor D nesse ponto B seria menor do que qualquer outro valor, então ele é um mínimo local. Só que quando eu aumento essa vizinhança, por exemplo, para A até F, eu tenho um outro ponto que também é mínimo. Na verdade, então, agora o mínimo menor passou a ser o mínimo atual, que seria o ponto C, tá? Então, observem que a gente diz, então, que é mínimo se f de x estrela é menor ou igual a f de x para todo x naquela vizinhança, certo? Aqui, por exemplo, olha, se eu considerar esse exemplo que eu coloquei nessa segunda figura, se a gente considerar o intervalinho que vai de B até D, a gente observa que para qualquer ponto entre B e D, a função vai assumir o mesmo valor, que é essa retinha constante aqui, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem infinitos mínimos locais nesse intervalinho, tá bom? E aí, nesse caso, a gente fala que ele é um mínimo que se repete, tá bom? Nesse caso aqui, a gente fala que é estrito, né? Como eu vou colocar a próxima definição. E mínimo vai ser global quando essa definição aqui da vizinhança, ela puder ser estendida para todo o domínio da função, tá? Então, quando é definido para todo x com x pertencente aos reais, então a gente diz que o mínimo é global, certo? Para um problema irrestrito nesse caso. Se esse sinal de menor ou igual que a gente coloca aqui puder ser substituído por um estritamente menor, que é o caso, por exemplo, que acontece aqui no ponto B, ó, ele é estritamente menor nessa região. Então, ele é um mínimo local estrito. Já o ponto E, ele é um mínimo global, ele é menor, estritamente menor que todo mundo, para qualquer x no domínio da função. Então, ele é um mínimo global estrito, tá? Então, quando substituo... eu fiz a definição para mínimo global e mínimo local, mas a definição ela pode ser substituída para mínimo local e máximo local e máximo global quando eu substituo esse sinal de menor ou igual por maior ou igual, tá bom? Então, é análogo.
né? Então, aqui é a questão do estrito que eu estava falando, né? Então, aqui entre B e D, a gente tem infinitos valores que coincidem o mesmo valor. Então, ele é um mínimo que não é estrito, certo? Ao passo, por exemplo, que se eu pensar aqui no ponto R, o mínimo é estrito, tá? Então, o mínimo seria estrito aqui, porque nessa vizinhança, ele é o menor valor, tá bom? Esse outro aqui seria um global, por exemplo, se eu considerasse todo o domínio, tá? Então, seria um mínimo global estrito nesse ponto aqui. Não existe nenhum outro ponto que a função assuma o mesmo valor ali, considerando os valores positivos da função, tá? Da mesma forma, eu teria um máximo global estrito em E. Ele está acima de todos para todos os pontos do domínio. Então, aqui eu teria um máximo local estrito. Esse aqui seria um global estrito. Aqui eu teria outro local, por exemplo, tá? Então, a gente observou que quando a gente trata problemas de programação não linear, a gente vai ter o complicador do método que a gente aplicar, ele estar convergindo para um ótimo local. A gente observou isso através de alguns exemplos, quando a gente considerou o problema restrito, mas isso também acontece para irrestrito, né? Então, quando a gente aplicou o método do solver, o software solver para resolver, encontrou um valor para o problema, e quando a gente aplicou o Lingo também encontrou outra resposta como solução ótima do problema. Então, isso vai acontecer porque, dependendo do método que você aplicou, ele acha esse mínimo local aqui e ele estaciona. Então, ele acha esse mínimo local aqui e estaciona. Então, dependendo de onde começou a busca, ele pode convergir para esse mínimo local, para esse, ou até mesmo para o global, tá? Então, isso é uma dificuldade que a gente vai estar observando aqui, tá? Então, aqui a gente teria vários mínimos locais, por exemplo, o 1, o 3 é mínimo local, o 5 seria um mínimo global. A gente teria o 0, o 2 e 4 como máximos locais, mas quando a gente olha no todo, o 4 é um global também, tá bom? Então tá, né? Como eu comentei para vocês, essas dificuldades elas precisam ser contornadas. Então o que a gente vai fazer aqui é caminhar para verificar quais são as condições de otimalidade para esses problemas. Então a gente vai estudar primeiro as condições de otimalidade para problemas irrestritos. A gente precisa saber se aquela solução é confiável ou não, ou seja, se ela é local ou global. E depois a gente faz um estudo também para os problemas com restrições, tá? A gente precisa saber se essa solução aqui é uma solução de boa qualidade ou uma solução local. Então, a gente precisa ter certeza disso. Então, vamos começar definindo o que é uma função unimodal. Uma função ela é unimodal quando ela apresenta um único ponto extremo. Então, aqui, por exemplo, ela tem um único mínimo, o mínimo local dela também é um mínimo global. Então, quando a função tem um único extremo, um único mínimo, ou um único máximo também, a gente pode considerar também uma função de maximização, a gente fala que ela é unimodal, tem um único ponto extremo. Agora, quando a função tem esse comportamento de oscilar, ela cresce, ela decresce, cresce, decresce, cresce de novo, então ela possui vários mínimos locais ou vários máximos locais. Então, nesse caso, a gente fala que é uma função multimodal, ela repete vários valores ali, tá bom? Então, observem que essas funções que são unimodais, elas são particularmente interessantes para a gente, né? Então, vou voltar aqui no slide anterior. Porque se o método, ele acha o mínimo, então esse mínimo é único, então a gente já pode confiar que ele é global. Se acha o máximo, então a gente já pode confiar que ele é global. Então, essas funções com esse comportamento serão particularmente interessantes para os problemas de programação não linear. Tá? Mas a gente precisa resolver todos os casos. Então, eu vou começar com uma definição aqui de conjunto convexo, tá? Então, o conjunto do Rn, eu vou colocar no R2 para ficar mais fácil o entendimento, mas a definição é válida no Rn. Se somente C, para qualquer subconjunto que você considerar, quaisquer dois pontos que você considerar nesse subconjunto, o segmento de reta que une esses dois pontos mora nesse conjunto. Ou seja, para qualquer xy em S, S é o conjunto que eu quero verificar se é convexo ou não. Dado lambda um parâmetro pertencente ao intervalo 0, 1, a equação, né, o ponto que é escrito como lambda x mais 1 menos lambda y, pertence inteiramente a S para todo lambda. Ou seja, isso aqui é a equação do segmento de reta que liga x até y, certo? Ó, ponto final, menos inicial, 1 menos lambda aqui, tá bom?
Então, por exemplo, aqui, olha, eu considerei vários exemplos no R2, tem esse primeiro exemplo, segundo e terceiro. Então, para verificar que esses conjuntos são convexos, o que a gente faz é pegar segmentos de retas, olha só, vou pegar segmentinhos de retas, né, unindo dois pontos quaisquer do conjunto. Não importa onde estão esses pontos do meu conjunto, se é na extremidade, se não é, tá? O segmento acaba caindo inteiro dentro do conjunto. O segmento só vai cair fora do conjunto quando os extremos estiverem fora do conjunto. Da mesma forma nesse exemplo e nesse exemplo aqui, tá? Então, o pedaço do segmento de reta só vai cair para fora do conjunto, olha, se os extremos forem fora do conjunto, mas eu estou considerando pontos do conjunto. Então, para quaisquer dois pontos do conjunto, a hora que eu ligo, continua dentro do conjunto a retinha inteira. Então, essa é a nossa definição que tem essa interpretação geométrica aqui para conjunto convexo, tá bom? Então, se vocês observarem os conjuntos que a gente considera, vamos pensar aqui que esse conjunto aqui tivesse uma retinha aqui, ó. Tira essa curva e considera essa reta. Então, todos esses conjuntos aqui, que são os conjuntos que a gente considerava em programação linear, que eram dessa forma, são todos convexos, tá? Então, a gente já tem essa particularidade aí, depois a gente vai retomar esse ponto, certo? Convexo, convexo e convexo também. Esse, por exemplo, já não é convexo, né? Se eu considerar essa faixa amarela aqui como sendo o meu conjunto, se eu pegar pontos aqui desse lado e desse lado, né, essa retinha vai ter um pedaço aqui que está fora do conjunto, ó. Não ficou fora inteiro, né? Aqui, por exemplo, esse conjunto também. Se eu pego pontos aqui dentro, beleza, vai estar dentro, mas encontrei alguns pontos em que esse segmento tem pedacinho que está fora. Então, se eu encontrar apenas dois pontos que fura isso, ou seja, o segmento cai fora, eu já vou garantir que o conjunto não é complexo, porque para valer tem que valer para todo x e todo y do meu conjunto. Então, aqui também, por exemplo, não é convexo, né? Embora tenha pontos que garantam que esteja dentro, existem alguns que não estão dentro, tá bom? Aqui também temos mais um exemplo de conjunto que não é convexo, tá? Então, convexidade, ele liga duas retinhas de pontos dentro do conjunto, inteiramente contida dentro do conjunto, certo? A outra definição é a definição de ponto extremo, né? A gente já considerou essa definição intuitivamente nos exemplos que a gente resolveu graficamente na aula passada, mas eu vou deixá-la registrada aqui. Então, um ponto extremo de um conjunto convexo é um ponto do conjunto que não cai sobre qualquer segmento de reta que une dois outros pontos do conjunto. Então, por exemplo, se a gente considerar esse conjunto aqui, olha, os números 0, 0, 0, 2, 1, 2, o 2, 1, o 1, 0 e todos os pontos que estão compreendidos nessa curva arco, nesse arco entre 1, 0 e 2, 1, todos são pontos extremos, tá? Mas para qualquer ponto nesse segmento de reta aqui, ó, já não é ponto extremo. Então, por exemplo, se eu pegar um ponto no meio desse segmento de reta aqui, ó, ele é ligado ele contém um segmento de reta formado por pontos do conjunto, tá bom? Então, ele é extremo, digamos, se ele meio que tem um bico ou tangencia, né? Então, esses que têm bico são todos extremos, e esses que tangenciam aqui também, né? Se qualquer retinha que você passar aqui, ó, nessa curva, por exemplo, ó, né? Eu vou colocar secante não, vou colocar tangenciando mesmo aqui, ó, né? Colocando tangenciando ali, o que acontece é que o segmento de reta não é do conjunto, tá bom? Então, são pontos extremos ali. Agora, se essa curva fosse reta, né, então eu não teria infinitos pontos extremos, eu teria apenas esses números aqui que eu mencionei, que seriam esses que têm os bicos, tá bom? Então, essa é a definição de ponto extremo. A gente já tinha usado isso lá. Será que a solução máxima do problema restrito é um ponto extremo? A gente observou que não, que pode cair dentro também, ele pode ser em ponto interior, né? E agora a definição de função convexa, que é uma definição bastante importante, e vocês vão utilizar muito essa definição, então eu sugiro que vocês já vão aprendendo essa definição, tá? Então a gente vai definir para uma única variável, mas a gente estende para várias variáveis também. O conceito é o mesmo, certo? Então, na verdade, uma função ela vai ser convexa
se dados quaisquer, eu vou chamar dois pontos aqui no domínio da função, eu vou chamar de x1 e x2, onde x1 eu vou supor que seja menor que x2, eles não podem ser o mesmo ponto, são pontos distintos, tá bom? Então, eu vou supor que o x1 é menor que o x2, e é válida essa relação aqui, f de lambda x2 mais 1 menos lambda x1 é sempre menor ou igual que lambda f de x2 mais 1 menos lambda f de x1. Nossa, não se assustem. Não se assustem porque intuitivamente a geometria é fácil de entender essa definição. E eu vou explicar isso para vocês, tá? Onde esse lambda que eu estou considerando aqui também é um parâmetro que está entre 0 e 1. Então, vocês vão observar que, na verdade, isso aqui é um segmento de reta, e isso aqui também é f aplicado em um ponto de um segmento de reta, tá? E vou fazer a interpretação geométrica que vai ficar fácil para vocês entenderem, tá bom? Então, vamos supor aqui que a gente tem aqui o ponto x1, tá? Eu vou pegar essa figura aqui, essa aqui acho que vai estar mais fácil de explicar porque eu coloquei os detalhes, tá? Então, eu vou considerar aqui, ó, vamos supor que eu tenho aqui o meu ponto x1, que eu chamei de x', eu tenho o meu ponto x2, que eu chamei de x2', só para simplificar a anotação. E aqui você tem, né, para essa função, o valor de f nesse ponto x', que eu chamei de f de x', e você tem o valor de f no x2 também, f de x2' aqui, tá? Então, eu tomei o x1 menor que o x2. E observem que o f do x1 também está menor do que o f do x2 nesse caso, certo? Então, eu vou tomar um ponto qualquer entre x1 e x2. Um ponto qualquer, tá? Eu vou destacar ele aqui em verde. E vou escrever esse ponto como sendo uma combinação linear do x1 e do x2, ou seja, usando a equação da reta, ponto final menos inicial, então lambda ponto final mais 1 menos lambda ponto inicial. Essa aqui é a definição da equação do segmento de reta com extremo em x2 e x1, certo? Observem que para esse carinha de representado aqui, você consegue calcular o valor de f desse ponto. Então, você consegue calcular o valor de f desse ponto. E eu vou considerar, já que a gente tem aqui o ponto x1, f de x1, e a gente tem também o ponto x2, f de x2, eu vou fazer uma retinha ligando esses dois pontos. Então, observem que aqui tracejado em preto, eu liguei esse ponto até esse ponto. Então, quando a sua função é convexa, o que vai acontecer é o seguinte, ó. O valor da função nesse ponto verde vai estar abaixo do que o ponto que é a combinação linear daquela função com os extremos da função ali. Ou seja, ó, vou repetir de novo aqui porque eu falei rápido, certo? Eu tô tomando aqui um ponto x qualquer, que eu chamei de lambda x2' mais ou menos lambda x' aqui em verde. Eu consigo calcular o valor da função dele, que está aqui em verde, ou seja, eu estou calculando f nesse ponto. F de lambda 2' mais ou menos lambda x'. Então, observe que eu marquei esse valor em verde aqui. Um ponto qualquer nesse segmento de reta aqui, que liga o x1, f de x1 até o ponto x2, f de x2, ele também pode ser escrito como uma combinação linear desse ponto final e esse ponto final, ou seja, ele é um lambda f de x' mais 1 menos lambda f de x2'. Então, quando a função sua é convexa, esse valor aqui em vermelho, ele sempre cai acima desse valor em verde. Ou seja, graficamente o que está acontecendo, deixa eu voltar o slide anterior, graficamente o que está acontecendo, gente, é o seguinte, ó, pega dois pontos quaisquer da sua curva, quaisquer ponto, traça uma reta unindo esses dois pontos. Essa retinha que une esses dois pontos vai estar sempre acima ou na curva, nunca abaixo da curva, tá? Quando a gente inverter isso para o contrário, ou seja, se estiver sempre abaixo, a gente vai dizer que a nossa função é côncava, já adiantando, tá bom? Então, observem que aqui
esse comportamento acontece, tá? Então, o segmento de reta está sempre acima do gráfico da função. Nesse caso aqui também, tá? Então, aqui você tem a curva da função, peguei um ponto x qualquer, um ponto y qualquer, você tem aqui o valor f de x, tem o y, f de y, você tem um ponto e combinação linear aqui dentro entre x e y, o valor da função está sempre abaixo do que aquele ponto que é a combinação linear dos dois segmentos do valor da função naqueles pontos que você considerou, tá? Então, o segmento de reta está sempre acima do gráfico e nunca abaixo. Essa é a interpretação, tá bom? Então, aqui a gente já explicou esse slide, tá? Então, a gente pode observar que a função, ela decresce, fica um pouquinho constante e depois ela cresce, tá? Então, ela vai ter esse comportamento, sempre decresce, pode ficar constante e depois volta a crescer. Ela nunca decresce de novo, tá? Então, ela vai ter esse comportamento aqui, certo? De ter essa relação de desigualdade. Aqui eu só estou escrevendo os pontos que eu considerei lá, certo? Os pontos no segmento de reta entre os dois pontos, inclusive eles mesmos, são dados por essa expressão aqui, que eu escrevi aqui, certo? Né? Então, aqui a gente vai ter esse comportamento. O valor da função no ponto que é a combinação linear daqueles dois pontos está sempre abaixo da combinação linear dos pontos, tá? Então, é isso que a nossa expressão está falando, certo? Então, eu vou voltar aqui, ó. Volta aqui na definição, vou copiar ela e jogar lá, ó. Aqui. Né? Então, é isso que eu tô falando. Que a minha função aplicada na combinação linear do ponto é sempre menor ou igual à combinação linear da f nos pontos. É isso que tá falando aqui, certo? Da mesma forma, a gente define a função côncava, só que agora eu vou trocar aquela interpretação de sinal de menor igual por maior igual, tá? Então, agora o que vai acontecer é que o segmento de reta vai estar abaixo da função. Então, as nossas funções, elas têm concavidade para baixo agora, tá? Então, ao passo que a função convexa tem concavidade para cima, a função côncava tem concavidade para baixo. O segmentinho de reta que une quaisquer dois pontos da curva está sempre abaixo, tá? Então, essas são as duas definições, tá? E quando a gente diz que a desigualdade é estritamente, vale ela é estritamente menor, então a função é estritamente convexa. Se for o sinal estrito de maior estrito, então a gente vai dizer que a função é estritamente côncava, tá bom? Uma função que é estritamente convexa é convexa, uma função que é estritamente côncava é côncava, mas nem sempre uma côncava é estritamente côncava e nem sempre uma convexa é estritamente convexa, tá bom? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma estritamente côncava, concavidade para baixo, não repetem os valores, ela está estritamente decrescente aqui, né? E a gente tem aqui uma estritamente convexa, concavidade voltada para cima. Então, nesse caso, ela só cresce, certo? Então, a sua função só cresce, ela é estritamente convexa, tá? Aqui, por exemplo, é uma função côncava e convexa ao mesmo tempo, e eu vou mostrar esse resultado aqui para vocês, que a função afim, a função linear, a função reta é uma função convexa, tá? Já uma função que tenha esse comportamento que cresce, decresce, cresce, decresce, não é nem côncava e nem convexa. A gente pode analisar por partes, tá? Dizer que ela é côncava por partes. Então, toda vez que você tiver esse comportamento aqui, que você pega dois pontos da função, traça um segmento de reta e tem interseção no seu gráfico, ou seja, tem parte que está abaixo e tem parte que está acima do gráfico. Então, ela não é nem côncava e nem convexa, tá bom? E agora eu vou colocar essa definição aqui, que essa definição aqui ela vai simplificar, porque como vocês observaram, aquela relação de maior igual de menor igual, ela é uma relação complicadinha para ser aplicada na função, dependendo de como é o comportamento da função. Para fazer graficamente também fica complicado, porque nem sempre a gente consegue representar o gráfico da função. Então, essa definição que eu vou colocar agora, ela vai facilitar a verificação para responder se a função é côncava ou convexa, tá bom?
Então, uma função qualquer, ela vai ser, que possui, nesse caso, segunda derivada, porque eu vou aplicar teste de segundas derivadas, em todos os valores possíveis de x em que eu estiver estudando, então ela vai ser convexa C e somente C, e aí nesse caso valida e volta, tá? Se a segunda derivada nesse ponto ela é maior ou igual que zero para todo x, né? Então ela é estritamente convexa. Se for só no ponto, ela é estritamente convexa naquele ponto, ou localmente naquele ponto. Se essa desigualdade for estritamente maior que zero, então eu vou dizer que ela é estritamente convexa. Se a segunda derivada for menor ou igual que zero, então ela é côncava. E se for estritamente menor que zero, a segunda derivada, então a gente vai dizer que ela é estritamente côncava, tá bom? Então eu peço que vocês anotem essa informação no resumo de vocês aí. E vocês vão aplicar esse teste para fazer alguns exemplos daqui a pouquinho, que eu vou deixar como exercício para vocês, tá bom? Ou seja, quero verificar se a função é convexa, estudo a segunda derivada. Se é positivo, ela é convexa. E se é negativo, ela é côncava. Certo? Então, por exemplo, aqui naquele exemplo que a gente tinha abordado ainda há pouco, né? Quando a gente pega a derivada, lembrando que a derivada, pessoal, é a inclinação da reta tangente. Então, pensem que você tem retinhas que vai tangenciando essa curva aqui. Então, observem que essa derivada, ela está crescendo, certo? Então, se a segunda derivada, ela está crescendo, a gente diz que a nossa segunda, derivada, ela não é negativa, certo? Então ela não fica negativa nunca, a gente vai ter uma aceleração. Se a derivada está crescente, é porque tem uma aceleração, então a segunda derivada não é negativa, ela é no máximo zero, mas ela pode ser maior ou igual que zero. Então, nesse caso, a gente pode concluir que a segunda derivada é sempre também não negativa, então, portanto, ela é convexa, certo? Aqui eu fiz a interpretação só geométrica, mas não se assustem, porque quando vocês forem fazer, vocês vão conhecer a fórmula da função, então dá para estudar direto com a função. Como vocês faziam lá em cálculo 1, cálculo 2, para estudar máximos e mínimos, tá bom? A gente vai voltar a esse conceito, tá? Como que a gente tem maior ou igual que zero, a gente não é estrito, então ela simplesmente é convexa, a gente não pode falar que ela é estritamente convexa, tá? Observem que aqui ela tem um terminho constante, não dá para ver muito no gráfico, mas ela é constante entre 1 e x' aqui, ó, tá? Então ela é igual a zero a derivada aqui, portanto a segunda derivada também se anula. Já esse caso aqui, que é uma função que está estritamente crescente, a função é estritamente crescente, a derivada é estritamente crescente, a segunda derivada também vai ser estritamente crescente, estritamente maior que zero. Então, nesse caso aqui, a função é estritamente convexa, tá bom? E para esse último exemplo aqui, a gente tem uma função que é linear por partes, tá? Ela tem um bico aqui no 1, certo? Então, a gente observa que nesse ponto aqui, essa função não é derivável, embora ela seja contínua, ela tem várias inclinações aqui, nesse ponto, infinitas inclinações, então não existe a derivada nessa função desse ponto aqui. Então, fica mais complicado aplicar o teste nesse ponto, tá? Mas do ponto, até o ponto 1 e a partir do ponto 1 eu consigo aplicar o teste, certo? Então, ela não possui primeira derivada neste ponto, de modo que o teste não pode ser aplicado integralmente, né, na função como um todo. Então, eu vou aplicar até o ponto 1 e a partir do ponto 1. E aí, como até o ponto 1 a função é crescente, a derivada é crescente, então a segunda derivada também é maior que zero, então desculpa, nesse caso falei o contrário, né? A função está assim, a inclinação está diminuindo, né? O fato da segunda derivada ser igual a zero para x entre 0 e 1 e para x maior que 1, faz com que a função seja candidata a ser côncava ou ser convexa, tá? Então, quando o teste não pode ser aplicado, eu não vou ter garantias para afirmar se a função é côncava ou convexa, certo? Então, a função está crescente aqui, decrescente aqui,
Então, a gente tem uma inclinação de segunda derivada que dá para estudar em cada um dos pedaços, mas não naquele ponto, tá? Então, a gente não conclui no todo, a gente conclui por trechos, tá bom? E aí, a primeira propriedade aqui, que é uma propriedade que é bastante importante, que diz que uma função linear, ela é uma função que é côncava e convexa. Esse exemplo aqui essa propriedade aqui vocês vão estar utilizando bastante em vários exemplos, então eu vou fazer a prova dessa definição aqui, tá? Ou seja, se você tem f de x igual a x mais b, que equação é essa? Equação da função afim, equação da reta. A gente, na verdade, vai generalizar essa definição para várias variáveis. Então, a gente vai ter para planos, hiperplanos também, que vale essa relação, tá bom? Então, vamos considerar que a gente tem x1 e x2, dois pontos quaisquer em R. O que a gente tem que mostrar para dizer que f é uma função côncava e convexa, tá? Se ela é uma função côncava, então vale aquela relação de menor ou igual. Se ela é convexa, vale aquela relação para maior ou igual nesses pontos x1 e x2, certo? Mas se é menor ou igual e se é maior ou igual, então vai ser a igualdade, vale a igualdade. Então, na verdade, o que a gente vai provar é que quando f tem essa cara, a gente tem que vale a igualdade dessa relação aqui. Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Então, vamos tomar aqui, deixa eu só colocar uma animação aqui para parecer que faltou, para facilitar o nosso entendimento. Bom, então eu só escrevi aqui que a nossa função, ela pega um x qualquer e leva em a vezes x mais b. Essa é a nossa função, estamos considerando a função afim. Então, eu vou tomar o meu x1 e x2, números quaisquer dos números reais, e eu tenho que provar, então, aquela relação de igualdade que eu falei para vocês. Bom, se a minha função leva um x em a vezes x mais b, então ela vai pegar esse carinha aqui, lambda x2 mais 1 menos lambda x1, e vai levar em a vezes isso aqui está fazendo o papel do meu x, mais o b, certo? Só apliquei a definição da função. Ela pega um x, multiplica por a e soma b. Só a definição. Bom, mas isso aqui são números reais, vale a associativa, a distributiva. Eu vou fazer a distributiva desse a aqui. Então, isso aqui vai ficar lambda x2 mais 1 menos a x1 mais b, certo? Só fiz a distributiva desse a aqui nessa multiplicação. E aí, eu vou fazer a seguinte jogada. Eu vou somar e subtrair o fator lambda b e menos lambda b nessa expressão. Estou somando lambda b mais lambda b. Na verdade, estou somando zero, não estou somando nada, tá? Então, isso aqui é um truquezinho que a gente precisa lembrar se a gente quer provar isso aqui. E aí, eu vou rearranjar esses fatores, tá? Então, observem que eu vou colocar aqui o lambda x2 mais esse lambda b aqui separado. Vou tomar o ax1 mais b, que estava aqui separado, menos o lambda, vou colocar esse lambda aqui em evidência, que está multiplicando esse b, esse sinal de menos vem aqui fora já, mais o ax1, certo? Então, eu peguei esse fator de menos a lambda x1, menos lambda b, coloquei o lambda em evidência. Bom, agora, observem que lambda ax2 mais lambda b é f, é o quê? Se eu colocar o lambda, vamos colocar o lambda em evidência primeiro? Vou colocar o lambda em evidência aqui. Nesse fator aqui, ó, eu tenho aqui 1 menos, vou colocar esse 1 menos o fator ax1 mais b em evidência, porque aqui tem ax1 mais b, aqui tem ax1 mais b, então vai ficar 1 menos lambda, certo? 1 menos lambda aparece aqui. Agora, olhem para a seguinte expressão. Quem é a x2 mais b? Se a é f de x, se f de x é igual a vezes x mais b, então isso aqui, na verdade, é f de x2. Então, eu vou escrever aqui no lugar de ax2 mais b, lambda f de x2. Com a mesma interpretação, ax1 mais b nada mais é que f de x1. Então, no lugar de ax1 mais b, eu vou escrever f de x1. E continua o menos lambda ali em evidência ali, certo?
E aí, a gente conclui que, copiando lá o primeiro pedaço que a gente saiu, f de lambda x2 mais 1 menos lambda x1, na verdade, é igual essa expressão que a gente chegou aqui, lambda f de x2 mais 1 menos lambda f de x1. Ou seja, a gente mostrou exatamente aquilo que a gente queria mostrar, né? F na combinação linear é igual lambda na combinação linear da f naqueles pontos ali. Portanto, vale a igualdade, ou seja, a f é côncava e convexa. Não vou pedir para vocês demonstrarem esse resultado, mas eu quero que vocês lembrem desse resultado. A função afim é sempre côncava e convexa, certo? E a segunda propriedade, ela diz que a soma de duas funções convexas também é convexa. E a ideia da demonstração é a mesma, tá? Então, a gente vai ter que mostrar que para a função soma f mais g, também vale essa desigualdade. Ou seja, f mais g na combinação linear do ponto é menor ou igual que a combinação linear da f no ponto, certo? Bom, mas se a gente está supondo que a nossa f, ela é convexa e a nossa G também são convexa, né? Então, vamos supor que F é convexa e G é convexa. Então, a gente vai provar que F mais G também é convexa, né? Aqui eu só apliquei a definição de F mais G nesse ponto aqui, lambda x2 mais 1 menos lambda x1. F da soma é a soma das F's no ponto. Então, eu vou colocar F aplicada nisso aqui, mais a G também aplicada nisso aqui, certo? Eu separei aqui por cores para ficar fácil de enxergar, na F e na G no mesmo ponto. Mas a minha F, eu estou admitindo por hipótese que ela é convexa. Então, vale essa relação aqui para F. Ou seja, vou colocar aqui em azul, que F nessa combinação linear é menor ou igual que a combinação linear na F, no ponto. Ou seja, eu posso substituir essa expressão aqui por essa expressão do lado direito aqui em azul. Da mesma forma, a minha G também é convexa. Então, também vale essa relação na minha G. Então, eu vou aproveitar essas duas hipóteses aqui que estão sendo válidas e vou substituir nessa relação. Então, eu vou ter que F pode ser substituída por menor ou igual, vou pegar o menor ou igual ali, essa relação em azul, e a mesma coisa da G também eu vou copiar menor ou igual aqui. E aí o que eu vou fazer agora é só brincar com as parcelas, tá? Vou pegar essa parcela, vou juntar aqui, vou colocar esse lambda agora em evidência, vou pegar essa outra parcela, jogar para cá, e esse 1 menos lambda aqui, que é comum, eu vou colocar em evidência. Então vai ficar lambda f mais g em x2, 1 menos f mais g em x1, certo? Ou seja, isso daqui nada mais é que lambda f mais g no x2 mais 1 menos lambda f mais g no x1, que era exatamente o que eu queria provar lá, tá? Então, a gente conclui que, de fato, vale essa relação aqui para f mais g quando ela é válida para f e também para g. Ou seja, se f é convexa e g é convexa, f mais g também é convexa, tá? Então, vocês também precisam lembrar que a soma de convexa é convexa. Isso vai ser útil para resolver alguns exercícios, certo? E o mesmo resultado que a gente acabou de provar também é válido para côncava, tá bom? Então, depois vocês dão uma pensada. E eu vou deixar dois exercícios aqui para vocês fazerem, que eu quero que vocês apliquem essas propriedades que a gente acabou de ver, tá? Que se a soma de convexa é convexa, contrário, se você tem duas convexas, a soma é convexa. Então, nesse primeiro exercício aqui que eu vou deixar para vocês fazerem, a gente termina na aula, no nosso encontro síncrono, vocês vão provar que x² é convexo, que e de x é convexo e conclui que a soma é convexo, tá? Usa a definição lá pela segunda derivada. E faz a mesma coisa para a função raiz quadrada e log de x, tá? Então, eu vou deixar isso aqui como exercício. A gente já retoma. Sugiro que, se vocês quiserem representar o gráfico para verificar também no GeoGebra, fiquem à vontade, mas vamos mostrar analiticamente. Até já, pessoal. Obrigada por terem chegado até aqui.